Ah, não. Se Deus proibiu as imagens na Bíblia, por que ele mesmo mandou fazer imagens dentro do culto de Israel? Essa é uma pergunta que aparece frequentemente nos debates entre católicos e protestantes. Mas a resposta exige algo que nem sempre encontramos nas redes sociais, nesse mar raso das redes sociais. Muitas pessoas conhecem a passagem de Êxodo 20, versículo 4, onde Deus diz: Não farás para ti imagem esculpida. E a partir daí concluem apressadamente que qualquer imagem religiosa seria uma forma de idolatria. O problema é que se está tirando o texto do contexto. Mas será que é isso mesmo que esse texto está dizendo? Poucos capítulos depois, no mesmo livro do Êxodo, lá no capítulo 25, os versículos 18 a 20, o próprio Deus manda Moisés fazer 2 querubins de ouro para colocá-los sobre a Arca da Aliança, no propiciatório, o lugar mais sagrado de Israel. Isso mesmo, 2 imagens de anjos. Mais tarde ainda, lá em Números 21, versículos 8 a 9, Deus manda a construção de uma serpente de bronze para ser colocada no alto de uma vara, para que todos aqueles que a venerassem fossem curados por ele mesmo dos venenos das cobras que as picassem. Séculos depois, lá em livros de 1 Reis 6, de 23 a 35 e 7, 29, vemos que o templo de Jerusalém é ornamentado com imagens de querubins, palmeiras, flores, leões, bois. Então surge aqui uma questão filosófica importante. Deus estaria se contradizendo? Ou será que estamos interpretando a proibição de forma incompleta por falta do contexto histórico e teológico da composição do texto? Como essa objeção começa no século XVI, obviamente está faltando alguma coisa. Quando lemos o texto inteiro, percebemos que a preocupação de Deus não era a existência de imagens em si mesma, mas a idolatria. O problema não era esculpir uma imagem. O problema era transformar uma criatura feita por mãos humanas em Deus e prestar a ela a adoração que pertence somente ao Senhor Deus de Israel. A condenação não era a prática de a condenação então era a prática de criar deuses como os pagãos faziam, não o uso das imagens propriamente falando, posto que o próprio Deus vai mandar fazer inúmeras imagens a fim de nos ajudar a melhor prestarmos culto a Ele e recordarmos os mistérios que Ele foi escrevendo em nossa história. E esse tema continua extremamente atual, porque idolatria não acontece apenas diante de estátuas. Também podemos idolatrar dinheiro, poder, ideologias, a nossa própria vaidade, o nosso próprio corpo, idolatrar prazeres e até mesmo a nossa própria opinião e posição política. A Sagrada Escritura, no contexto geral, é muito clara. Não terás outros deuses diante de mim e por isso não farás imagem esculpida. Esse sempre foi o centro da questão. Por isso, desde os primeiros séculos, os cristãos católicos, porque no começo só existiam os católicos, utilizaram as imagens para recordar os mistérios essenciais da fé, para ensinar o Evangelho e inspirar a vida dos fiéis com o exemplo daqueles que foram fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo até o fim, até o martírio, deram a vida para não se prostrar em adoração a falsos deuses, mas veneravam imagens. A imagem nunca foi compreendida pelos cristãos como uma divindade, mas como um sinal que aponta para uma realidade maior, o Deus de Israel que entrou na história humana com um rosto, Jesus Cristo. E por isso pode ser retratado. No fundo, a birra protestante não é sobre as imagens, porque eles sabem de verdade que os cristãos católicos só adoram ao Deus de Israel, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. A grande questão é que talvez o problema das imagens represente uma outra verdade que é incômoda. Porque a verdadeira pergunta é a seguinte: o que ocupa o lugar de Deus no nosso coração? Porque uma imagem não se torna um ídolo por ser uma imagem. Nós temos inúmeras imagens. A cédula do dinheiro tem imagem, temos retratos, televisão. Uma imagem e qualquer coisa se torna um ídolo quando toma o lugar de Deus, o lugar que pertence a Deus na nossa vida. Que é o que se faz com o dinheiro, com o prazer, com os políticos e com tantas coisas mais. Então, o problema é a idolatria. Rompamos com ela.
Se você gosta de conteúdos que unem filosofia, teologia e formação humana integral, me segue aqui nesse perfil e compartilha essa catequese. Aqui você encontra a formação que a vida não apaga.